Boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos falando de lei de propriedade e temos tentado fazer algumas pontes com a nossa vida cotidiana e com demandas que nos visitam no dia a dia. Hoje, por exemplo, a leitura que a Dani fez, do Emmanuel, é muito interessante, porque fala sobre perdão e paciência, especialmente com aqueles que nos devem alguma coisa. E quando a gente fala nos devem alguma coisa, não é só dinheiro, não. Às vezes a gente fica com a sensação de que o outro deve para a gente uma atenção, um carinho, um reconhecimento, uma gratidão e etc. Em geral, a gente vive se achando credor de um monte de coisa do outro. E a gente acaba se frustrando muito com as coisas. Em relação a dinheiro, grana, idem. Por quê? Porque, de verdade, o que é justo é justo. Se uma pessoa deve, ela tem que pagar, né? Se eu sou credor de alguém, principalmente se eu trabalhei, se é alguma coisa justa, a pessoa deve pagar-me por aquilo que eu tenha feito. Então, até aí, está tudo certo. A questão é que a gente não vive como deve. O ser humano, ele não consegue fazer tudo o que ele deve. Às vezes ele não quer, às vezes não pode. Às vezes o que um acha justo, o outro não acha. E aí tem que ir para as demandas judiciais e etc. E o recado de Emmanuel é muito interessante. Não sei se todo mundo prestou atenção. Mas o que ele diz é assim: se está tudo legal, se a tua vida está boa, e se você não está precisando tanto daquilo, não esquece, mas tem paciência, deixa passar. Não fica cobrando. Em algum momento, se isso for seu, isso vai voltar pela lei natural, pela lei divina, né? A vida vai trazer de volta isso para a gente. É diferente se for uma coisa que realmente seja um caso de vida ou morte, que a gente realmente precise, etc. E, nesse sentido, há uma palavrinha que sintetiza tudo isso, que é bom senso. A gente tem que ter bom senso, né? E sabedoria para viver. Por quê? Porque às vezes a gente sofre tanto por coisas que não são importantes. A vida está passando, daqui a pouco nós vamos retornar ao mundo espiritual, né? Tem espíritas que se incomodam, que falam assim, daqui a pouco a gente vai morrer, né? Ah, não, a morte não existe. Existe sim. Existe também a sobrevivência do espírito, mas existe a morte. Nosso corpo vai ficar aí e nós vamos ter que adentrar o mundo espiritual com outra indumentária, né? De um outro jeito, e é uma vida diferente da nossa aqui, né? Então, continuando a questão que a gente estava estudando, semana passada a gente viu a questão 881, que fala sobre a licitude de acumular para garantir o nosso futuro. Vamos imaginar que nessa questão, Allan Kardec estava querendo saber a opinião dos espíritos sobre previdência. É justo que a gente acumule bens pensando no dia de amanhã, pensando no futuro, para assegurar uma velhice, etc. e tal? E eles dizem que sim, mas a gente deveria fazer isso em família, quer dizer, né, juntar para todo mundo, para usar com todo mundo. Isso seria o ideal. Nem sempre a gente faz. Principalmente quando a gente tem um sistema em que a gente junta para todo mundo, vem uns poucos e roubam o que é da gente. E né, preciso falar, tem um lugar aí no mundo que é assim. E aí a gente fica desanimado de fazer isso, né? Por quê? Porque quem devia proteger a gente acaba lesando a gente. Mas esses espíritos, a gente tem visto na televisão aí a corrupção, políticos, empresários que roubam o dinheiro do povo. Uma vez o Chico Xavier, numa entrevista, sob inspiração do Emmanuel, falou, olha, o lugar em que esses espíritos vão habitar o mundo espiritual é de grande dor e sofrimento. É um lugar de tal sofrimento pela culpa e pelos estragos que eles fazem né, para milhões de pessoas, que eles estarão na companhia dos mais monstruosos criminosos da humanidade. Né? Então não adianta nada, a pessoa enriquece, tem uma vida boa aqui,
né, com o dinheiro público, e no mundo espiritual terá que responder por isso, e depois sabe lá Deus, né, as consciências de cada um, e as futuras reencarnações, que tipo de provas, que tipo de sofrimentos eles não estão. Mas isso não é problema da gente. A gente faz a parte da gente, que é trabalhar, pagar as continhas, aquela coisa toda. Uma outra coisa boa que o Chico sempre falava é assim: quando a gente tem muito pouco para viver, é um sofrimento muito grande. Mas quando a gente tem muito, também é um sofrimento muito grande. Porque a gente fica muito preocupado em perder, etc. e tal. Então o ideal é que a gente tenha para ter uma vida digna, boa, ter uma vida simples, que dê para a gente ter conforto, comer, beber, dormir com conforto, com dignidade, e tocar a vidinha até a hora de voltar para o mundo espiritual. Né? A questão seguinte, Kardec indaga: o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Quer dizer, eu trabalhei, juntei uma riqueza, etc. Eu tenho o direito de defender isso? O que vocês acham? Tem, é justo. É justo. Só que é um pepino isso aí. Por quê? Porque na defesa disso, às vezes eu posso me comprometer muito também. Né? É o caso aí que todo mundo fala da sociedade armada. Né? Então, assim, alguém entra, pega, dou um tiro, estou defendendo minha casa. Né? Eu acho complicadíssimo isso. Né? Por quê? Porque, de verdade, eu não sei como é que isso funciona. Né? Ninguém vai dizer para a gente se a gente teve a atitude certa, se não teve, como que não é. Eu não sei, cada um é um. Mas eu acho que eu não consigo atirar em ninguém. Eu acho que eu deixo o cara me matar, porque essa formação espírita, esse negócio de Deus me livre, eu morro aí, depois estou ferrado lá em cima, deixa ele me desencarnar. Né? Por quê? Porque cada um é um. Eu acho que eu não teria coragem de carregar né, essa consciência de que eu tirei a vida de alguém, ainda que fosse em legítima defesa, sei lá, não sei. Acho que eu sou meio... Se isso é covardia, acho que eu sou um tanto covarde. Né? E a gente lembra do Cristo também, né? Que foi lá crucificado, todo mundo zombou, pôs na cruz, desencarnou, porque para nós espíritas, morrer não é o pior problema. Essa que é a questão. Para a gente desencarnar, tá, não é gostoso, mas a gente não tem muito problema com isso. A gente vai embora só. Né? Vai embora. Parte. A gente tem um pouco mais de familiaridade com a ideia da desencarnação. Não que ela seja bonitinha, boa, gostosa, não é isso. Mas a gente lida com isso de uma maneira menos dramática do que as pessoas, né, que não têm as nossas crenças, né, em geral. E aí os espíritos respondem assim, ó, não está escrito não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? Então é assim, né, não roubarás. Mas no mesmos 10 mandamentos está lá, não matarás. Então se a gente mata... Tá, ele não devia roubar, mas ele não devia matar. E aí, como que fica essa pendenga? E não tem protocolo para entrar com ação judicial lá no mundo espiritual por aqui. Né? Por aqui tem juiz, advogado, lá não tem. Então, a gente entra num paradoxo, num dilema difícil de ser resolvido. Aí o Kardec faz um adendo em que ele diz assim: aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e viver. Ok? Então, ele está dizendo, ó, ok, a gente pode defender o nosso patrimônio, é um trabalho. Porém, aí é que está, nós vamos entrar em questões de consciência de cada um, em situações específicas, muito dramáticas, que vão da consciência de cada um. Então, eu devo defender. Então, se eu posso colocar um muro para proteger a minha casa, uma cerca elétrica, uma câmera, um alarme, pagar uma segurança privada, né, pôr o dinheiro lá no banco, ok, tudo isso é muito justo. Tá, mas e se tentarem entrar, é justo que eu mate? Não sei, eu já não sei. Né? É justo que,
Se eu ver alguém passando fome na minha porta e eu estou com sobra na minha cozinha, e isso foi fruto do meu trabalho, é justo que eu jogue fora e não alimente o que está ali também? Não sei. Vai da consciência de cada um. Então, nós cristãos, nós temos determinados princípios éticos, e são éticos mesmo, quer dizer, valores que alimentam a nossa relação com o próximo, que nos estimulam a determinados comportamentos, determinadas iniciativas, ações, que extrapolam o campo da justiça. Como assim extrapolam o campo da justiça? Nem sempre a justiça é preponderante na nossa experiência. Às vezes, a gente prefere alguma coisa mais ligada ao amor e à misericórdia do que propriamente a justiça, né? Então, de repente, tem alguém que nos roubou, que nos lesou, e é justo que aquela pessoa pague por isso. Mas muitas vezes a gente tem compaixão do outro também. A gente tem pena daquele que errou. E a gente não quer que ele sofra também. Principalmente se a gente entende que ele é capaz de entender sem precisar sofrer. E aí é válido que a gente use de outros recursos que não sejam a lei e a justiça, como o perdão, a misericórdia, a compaixão e etc. Né? Então, naturalmente, nada justifica o erro, nada justifica a perversão, o mal, a monstruosidade, a lesão do outro. Isso é injustificável. Mas na condição humana de espíritos imperfeitos, nós erramos. O tempo todo a gente está errando. Um pouco mais, um pouco menos. Às vezes, sem querer, a gente lesa o próximo e nem percebe, porque a gente está tão voltado para si mesmo que não percebe que lesou o outro, que fez mal para o outro, que não foi legal com o outro, né? E do mesmo jeito que a gente gostaria que as pessoas tivessem misericórdia conosco, é comum, ou incomum, sei lá, mas seria natural, que a gente tenha também esse desejo de agir com misericórdia, com o perdão em relação ao outro. Então, a gente aqui está lidando com um crime. Qual o crime? O crime de furto, crime de roubo. Nós vivemos num país em que as penitenciárias estão abarrotadas de gente por crime contra o patrimônio. A maioria é roubo, é sequestro, é furto, é assaltante, é isso e aquilo, né? Não tem onde pôr mais gente. E, por outro lado, a gente tem, de verdade, um mundo extremamente injusto, com gigantescas desigualdades sociais, com serviços públicos de péssima qualidade, com gente corrupta em todas as dimensões da atividade humana, e penitenciárias que não têm o menor compromisso com a reeducação e com a ressocialização das pessoas. Aquilo é um horror. E ninguém está falando aqui de mordomia, de conforto, a gente está falando de uma estrutura burra para lidar com a questão da delinquência. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? É surreal. Né? Nós, enquanto coletividade, também vamos responder por isso, em algum momento. Né? De certa forma, como dizia o Sartre, cada escolha que o ser humano faz individualmente no exercício de sua liberdade significa uma escolha geral que muda tudo à nossa volta. Então, se a gente vive junto, a gente também vai responder por aquilo que acontece coletivamente no nosso meio social. Né? Então, por que também tem tanto roubo? Né? Por causa dos valores. Quer dizer, a gente, quanto mais materialista é a sociedade, mais consumista, mais exteriorizada, mais sobrevivente de aparências, etc., mais nós vamos ter que lidar com gente que é capaz de matar para ter coisas, que começa pelo valor que nós mesmos damos a essas coisas. Então, é lindo, a gente vai na igreja, comunga, vem no centro, toma passe, faz palestra, ouve palestra, tá? Mas, de verdade, a gente sai é uma porcaria, o que a gente é, de verdade. Né? A hora que o cristianismo nos cobra mesmo ações
que vão mexer no nosso bolso, mexer no nosso status, etc., não tem espírita, católico, não tem nada. A gente quer salvar o nosso. E é assim mesmo. Essa é a nossa condição evolutiva. A gente está nesse patamar aí. Ok? Se a gente conseguir fazer alguma coisinha pelo outro, já está bom. O mundo já está muito melhor do que já foi também, embora esteja muito longe do que ainda pode ser. Mas todos nós, de alguma forma, singularmente, somos corresponsáveis por essa estrutura, por essas relações de poder, por essas relações de valores e mesmo de perversão, né, nos fenômenos da delinquência, etc. A questão 883 coloca: o desejo de possuir é natural? E os espíritos respondem: sim. Mas quando o homem só deseja para si, para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Olha que interessante. É curioso, né? Aqui, por exemplo, no Allan Kardec, a gente divulga tudo, né? A gente divulga. Tem, você pode divulgar que vai ter um bingo da APAI, a gente divulga. Vai ter um negócio da associação lá da Betânia, a gente divulga. A gente não tem problema com isso. Esses dias eu cheguei para amigos espíritos e falei: nós vamos fazer uma feijoada na casa do vovô? Você pode divulgar lá no centro? Ah, não, lá eles não deixam. Lá só divulga promoções da própria casa. Em nome de Jesus. Fazer o quê? A vida é assim? Então, é uma porcaria? É uma porcaria. São uns espíritas de merda, uns espíritas de merda. Em nome de Jesus. Então é assim, é isso, essa é a vida, gente, sinto muito, ok? É duro? É assim? Tem gente que está indo lá no centro todo dia e não está aprendendo? Nada. E a gente faz isso em casa também, viu? Tem gente que briga por causa de R$5, R$10, porque o outro pegou a roupa do irmão, porque o sapato, porque estragou. Ah, você saiu com o meu carro, e aí acabou com a gasolina, tal, onde já se viu, deixou na rua, aí aquela confusão, aquele fudunço, tal, você quebrou minha caneta. E aí, daqui a pouco a gente desencarna, fica aí a caneta, entendeu? R$5. E que essa miséria toda aí, entendeu? Então, assim, é lamentável, sabe? Como diz aquele Karl Kraus, aquele jornalista alemão, se o diabo acredita que pode piorar o ser humano, ele é um otimista. Né? Então, assim, agora a gente está aí, lutando. Como que a gente começa por onde? Com pequenas coisas. Se desprendendo, entendeu? Desprendendo, desapega. Olha para frente, desapega. Tem. Vamos dar uma dividida nisso aí, entendeu? Abrir um pouco a nossa vida para o mundo, né? A benevolência. Se a gente começar a ter mais amor, né? A se preocupar mais com o outro e ter uma vida mais modesta, né? Ou pelo menos assim, quando eu falo disso, não é uma coisa assim, é a supervalorização da modéstia. Não é isso. É assim, é ter aceitação do que a gente tem e como tem. Tem gente que é muito rico e é desapegado e lida muito bem com a vida e com as coisas. Tem gente que quase não tem nada e tem um apego desesperado nas coisas. Não é o ter muito ou ter pouco. É o modo de relação que a gente estabelece com o mundo, com as coisas, com as pessoas e com a posse das coisas. E com a propriedade das coisas. Né? Então, o Cristo esteve aí entre nós e deixou a mensagem, né? Eu falei que eu ia comentar hoje sobre um autor italiano, que eu não fui atrás, mas eu lembro da ideia dele. E eu vou dividir. Ele não é um místico, mas ele tem uma teoria sobre o que foi o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, para nós, cristãos aí, herdeiros da tradição católica, medieval, etc., realmente foi um milagre, né? Aquele negócio, né? Um efeito físico. Ok? Jesus, que reflete para nós a inteligência divina, porque Jesus é o Espírito superior, que quando
segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando a Terra se desprendeu do Sol, Jesus já era o espírito que foi responsável por esse desprendimento. Já estava nas mãos deles a formação do planeta. Então, ele está há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos na nossa frente em evolução. É o espírito superior que esteve entre nós e que coordena, assim como o Sol está em todo lugar, os raios do Sol, aquecendo a Terra, a aura do Cristo nos atinge a todos, tamanho é o seu magnetismo espiritual, segundo Emmanuel. Mas, enfim, então, a explicação tradicional é que o Cristo, podendo manipular as energias da natureza, etc., é capaz de qualquer coisa. Materializar, desmaterializar, mudar a estrutura física, química das moléculas, da matéria, etc. Bom, mas ele vem com uma coisa mais interessante. Assim, não é que é mais interessante, é muito curiosa. Ele diz o seguinte: todo mundo que ia ver Jesus falar lá na Galileia, levava a sua trouxinha, seu lanchinho. O que eles comiam naquela região? Era uma região de pesca e comiam o pão, o famoso pão sírio, que a gente conhece. Esse pão sem fermento, pão árabe, né? Que já na época do Cristo já existia. Aliás, tem um amigo meu que tem uma distribuidora de produto árabe, aí parente de vocês aí, tudo turco, né? Árabe adora ser chamado de turco, né? E ele importou um azeite uma vez, muito bom lá da Palestina, tal. E aí um amigo disse assim: mas eu não sabia que a Palestina tinha tradição de azeite. Eu falei: inclusive você nunca ouviu falar que Jesus orou no Horto das Oliveiras, né? É a ignorância do cara. Quer dizer, o que é oliveira? Já plantava azeitona, ou seja, se a Palestina não tem tradição de azeite, ninguém tem, né? Mas, enfim, todo mundo levava lá pão não, a ignorância é um horror, né? Impressionante. Aí, enfim, levava lá o pãozinho e o peixe, né? E aí o que acontecia? Eles ouviam lá o Cristo, a hora que acabava a preleção, que Jesus fazia a preleção dele, que era maravilhosa, aquela coisa toda. Ele não falava essas coisas que eu falo aqui, que vocês dão risada. Ele tinha educação, aquela coisa toda. O povo ficava feliz com o Cristo, curava os paralíticos, que o povo sai pior. Naquela época lá, o povo curava e tal. E aí, a hora que terminava, o povo estava com fome, fazia as rodinhas, cada um abria sua mochilinha e comia. Segundo esse autor, o grande milagre foi o seguinte: o Cristo terminou a preleção, sentou em roda com os discípulos e perguntou: o que tendes? E aí os discípulos abrem lá trouxinha, acho que tinha 5 pães, 6 peixes, e etc. e tal. Como que nós vamos alimentar esse povo todo? Aí o que o Cristo faz? Ele pega todos os pães, todos os peixes que estavam ali, e começa a dividir em pedacinhos. E aí todo mundo passa um pedacinho para cada um. A multidão vê exatamente o que o Cristo está fazendo e começa a fazer igual. Então todo mundo que trouxe a sua trouxinha, pega e começa a dividir com aquele que está do lado e que não trouxe. E quando eles veem, a multidão de milhares e milhares de pessoas tinha saído alimentada. Então, o grande milagre não foi multiplicar pão e peixe, foi fazer o ser humano que estava ali ser solidário, ser fraterno, dividir o que tem com o outro que está do lado. Se bobear, é mais fácil multiplicar pão e peixe magicamente do que fazer o outro dividir o que ele tem. Por isso que eu acho essa ideia do milagre mais fascinante. Porque você atingir o coração do homem para que ele divida o que tem, é um milagre. E naquele instante, pelo menos, o Cristo operou esse milagre. Ele atingiu o coração das pessoas
e as estimulou a dividir, naquele momento, o que elas traziam para comer e que elas levaram para elas. Então, eles dividem e... Né? Isso é raro, isso é raro. Por quê? Porque a gente vive num mundo egoísta, a gente ensina os filhos do que é nosso, e não tem que dividir com o outro. Né? Eu me lembro quando a gente, né, que estudou em escola pública e tal, eu lembro que quando tinha um lanche muito bom, a gente cuspia para a pessoa ter nojo e não pedir um pedaço. Vocês estão rindo porque um monte de gente já fez isso aqui. Não vem, não? Todo mundo já fez. Criança faz mesmo. Não faz? E aí o problema é que a gente cresce e continua criança. Agora a gente faz diferente. A gente ora, Senhor, tal, pá. E ela fala assim, não, agora eu estou disposto a dividir o pão. Mas a gente reza para não aparecer ninguém, assim. Né? Para Deus ter misericórdia e não precisar fazer a caridade. Então, assim, é assim, tá bom. Os romanos diziam, ridendo castiga timores. A gente ri do ridículo que habita em nós. Nós somos seres hilários, bizarros ainda. Né? Que estamos lutando para ficar um pouquinho melhor e sair dessa condição miserável que a gente tem, né? E que tem muito de egoísmo e de orgulho. Quando a gente ri, também é bom, porque a gente vê que pode ser leve a transformação, não precisa ser sofrida. Tudo bem que é muito difícil ser feliz. O Chico tem uma mensagem muito interessante do Emmanuel, que o Emmanuel transmite, diz assim, a felicidade dificilmente a gente encontra na Terra, mas em nenhum momento Cristo disse que é necessário ser infeliz. Olha que interessante. Tudo bem que é difícil ser feliz, mas não há mérito nenhum e nenhuma necessidade de ser infeliz, triste, para baixo, carrancudo, de mal com a vida. Entendeu? Não. Vamos aproveitar a vida. Que a vida traz de alegria, de beleza. Né? A amizade é uma coisa tão gostosa, tão bonita. Não é? Vamos cheirar as rosas, as malvas, né? Beber a água fresca que chega na nossa casa todo dia, comer o pão que chega lá, né? Com a manteiguinha, o cafezinho quente, tomar analgésico quando a gente tem dor, dormir numa cama limpinha, comer uma comida gostosa, fazer trabalho voluntário, que é tão gostoso, não é? Perdoar, ter compaixão, sorrir, né? Levar as coisas de uma maneira simples, leve, sem peso, sem dramatizar, sem fazer tudo uma guerra e uma tragédia. Tudo isso vai tornando a vida tão boa, tão gostosa. Daqui a pouco passou e a gente está voltando. Em nome de Jesus. E que Ele nos abençoe, nos proteja e nos faça, como diz Francisco de Assis, instrumentos de sua paz.